A paz do Senhor Jesus a todos. Está começando agora o podcast Crescer na Graça. Estamos aqui novamente com a permissão de Deus, né? Com certeza. E a gente tem a presença do irmão Walter, da irmã Sandra, Amém. da irmã Cassiane, que está aqui junto conosco. E a gente vai trazer uma leitura bíblica com o irmão Walter lá. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que nos assistem pelo YouTube. Amém. Graça e paz seja com todos. Quero ler um texto bíblico, o assunto que nós vamos aqui compartilhar, que está no livro de João, capítulo 10, versículo 14, 15 e 16. Que nos diz assim: Eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida às suas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém. Amém? Glórias a Deus. Então Jesus usa o termo ovelha para se referir aos seus seguidores por várias razões. As ovelhas são conhecidas, fechou aqui o aplicativo, conhecidas por sua vulnerabilidade e dependência de um pastor para proteção e cuidado. Elas também são conhecidas por sua tendência a se perder ou se afastar do rebanho, o que pode ser visto como uma metáfora para a natureza humana. Amém. Bom, para nós começarmos esse podcast e falar deste assunto, não teria como nós não falarmos diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo como pastor, como ele veio e como o meu irmão acabou de relatar ali, o motivo dele escolher esse termo pastor e ovelhas, né? Então, até porque nós somos vulneráveis, somos frágeis, né? E então quer dizer que nós precisamos de uma proteção por causa da nossa vulnerabilidade, da nossa fragilidade, melhor dizendo, né? E então ele se coloca como pastor, usa o termo ovelha, né? O animal ovelha, que é um animal muito dócil, né? Vulnerável. E nós somos assim mesmo, né? Nós somos assim no nosso dia a dia. Eu olho para mim e poderia para outras situações que eu preciso de alguém para me dar uma direção, né? Uma direção em todas as áreas da minha vida. E eu dou graças a Deus, glorifico a Deus que um dia um homem se fez carne, no caso, Deus se fez carne e através de um homem, Cristo Jesus, se entregou na cruz do Calvário, padeceu o que tinha que padecer. Como ele sendo pastor, mas como ovelha muda, né? Para nos dar a vida eterna e darmos muito mais ainda na face dessa terra. Então, como eu li aqui no versículo 14, ele dizendo que eu sou o bom pastor, ele é o bom pastor, não há outro igual a ele. Ele é o bom, né? Não há outro como ele, né? Então, isso quer dizer que se eu for procurar em outra situação ou em outro lugar, eu não vou encontrar, porque ele tem o que eu preciso, ele tem o que você precisa, né? E ele te conhece, ele me conhece, ele sabe muito bem o que eu preciso, o que você precisa, né? E das minhas ovelhas eu sou conhecido. Olha só. E automaticamente, posso usar esse termo aqui, que automaticamente, por exemplo, sim, nós já discernimos que nós sabemos quem é o nosso pastor. E como isso? Pelo Espírito Santo de Cristo Jesus. Amém?
versículo 15, eu vou ler aqui, se os meus irmãos quiserem compartilhar ou partilhar algo aqui, vou ler o versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu sou conhecido, o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, ele se entregou por mim e por você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, escutando, quem sabe não podendo nos assistir, mas está escutando de uma forma ou outra. Ele se entregou por ti, ele deu a vida, e só ele faz isso. Isso é um grande motivo de nós estamos aqui e permanecemos na presença dele. E a nossa salvação somente por ele, né? Não há outro. Glória a Deus. Ele. Ele é o nosso consolador, né? A gente pode pensar todos os sofrimentos que a gente teve, ele sofreu naquele percurso da cruz do Calvário. Então, se a gente já foi humilhado, né, sofreu com calúnias, né, Jesus já passou por tudo isso. Em Isaías 53, no verso 6 diz: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Amém. Tu quer partilhar esse texto com ela? Eu tenho Deus me trouxe um entendimento aqui. Pode falar. Aí a necessidade de nós termos um pastor, né? O Senhor Jesus Cristo, né? Porque nós andávamos desgarrados, ou seja, afastados, perdidos, e ele veio para aqueles que estavam perdidos. Sim. Né? Eu gosto muito também de um texto bíblico que fala que uma certa mulher tinha uma filha endemoniada, né? Só um meio breve aqui. E essa mulher é muito conhecida. E essa mulher se chegou ao Senhor Jesus Cristo querendo que ele libertasse ela. Né? E essa mulher correu atrás dele, estava com seus discípulos. E ele fala e relata para ela que ele nem para, quem para ele é os discípulos pedindo para que ele parar para dispensar ela, né? E ele diz que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de meu pai, né? Naquele momento ali, né? Naquele momento, por quê? Porque ele veio para aqueles que estavam perdidos e que não conheciam, né? Que estavam, ou em outras palavras, dizendo que não conheciam que estavam perdidos, não tinham noção que estavam perdidos. Por que eu falo dessa mulher? Já me vem aqui na minha memória o nome da mulher, do lugar da mulher. Só que essa mulher, ela sabia que ela não tá, porque ela conhecia a lei de Moisés, conhecia, sabe? Ela é cananeia, mulher cananeia. Ela sabia os mandamentos, ela sabia os né? mandamentos, conhecia a palavra, exatamente. Né? Ela conhecia tudo. E ela vai correndo atrás do Senhor Jesus, em outras palavras, dizendo, né? E pede-se, tenta, né, interceder ali pela sua filha. E ele, não, eu vim senão para as ovelhas da perdida casa do meu pai, né? Então, ou seja, então ela não recebeu bem, ele continua. Então ela sabia onde encontrar Jesus, ou onde encontrar a cura que ela queria para a filha dela, ou a libertação, melhor dizendo, para a filha dela. Só que ela não estava o quê? Não estava no caminho certo, não estava no pastor certo. Trazendo para o texto que nós estamos lendo aqui, né? Não estava na direção certa, do pastor certo que poderia dar para ela. Até porque ele pregou por tudo. E antes dela chegar, já estou encerrando aqui para dar a oportunidade para os irmãos, antes dela chegar nele, ela foi deve ter ido em várias outras situações para tentar achar a libertação ou a cura, que seja o que fosse, né? E não, ela só, quem sabe em último momento, né, minha irmã Fabiana, ela pensou, pô, agora não, eu acho que agora é a minha última oportunidade, eu creio. É porque tá passando pela cidade ali, ela sai correndo, né, coisa e tal. Então, onde é que ela só recebe a libertação porque ela se humilha reconhecendo, cai em si, que é verdadeiramente eu preciso deste pastor, que é este aqui, o Senhor Jesus. Esse que pregou por Carfanaum, pregou por toda a cidade aqui. Né? Então, nós andávamos desgarrados mesmo. Essa mulher andava desgarrada, só que ela não entendia, talvez no coração dela ela não entendia que estava desgarrada, né? Ela, não, eu tô bem assim, é por aqui. É assim, aquele entendimento que a gente tem a ver, né? Tudo leva a Deus, né? Que o outro ano compartilhou, né? Toda hora por mim, a todos os santos, que por mim tá valendo tudo, né? Não é bem assim, né? Se quiseres continuar com o texto ou quiseres compartilhar aí. É importante a gente pensar, né? Nessa ideia. E trazendo um gancho do que a gente falou nos últimos episódios, né, da queda. Então, né, quando teve ali a queda, cada um foi para um lado e se criaram várias, né,
tribos, né, e vários povos, vários diferentes, foram tudo criando o seu caminho, né, e trilhando o seu caminho. E quando Jesus vem, né, para unir essas ovelhas, para unir o rebanho novamente, palavra, né? Exatamente. Verdade. E como que ele une esse rebanho? Como que ele pregou muito sobre toda a palavra de Deus, né? E como que ele vai lá e salva esse rebanho? Ele dá o seu corpo, ele dá o seu sangue, ele dá todo o orgulho que ele tinha. Então, tudo que ele passou, né, passando por aquela cruz, a gente já viu vários filmes, né? E em todas as vezes não tem quem não chore nas cenas, né, de Jesus carregando a cruz, sendo açoitado, com aquela coroa de espinhos na cabeça e o sangue sendo derramado. E ele nem mal conseguia levantar a cabeça, mas ele levantava a cabeça. Ele olhava para os seus discípulos e eu espero que, né, todos tenham em mente que Jesus fez isso para nos salvar, para nos mostrar o caminho para Senhor Jesus, para Deus, para salvação. Então não há outro caminho senão você não crer em Jesus, se você não aprender a palavra dele e o amor dele, reconhecer que olha o que esse homem fez por mim e olha agora em teu redor e pensa que outra pessoa faria isso pela tua alma. Esvaziou-se de si mesmo, diz a palavra do Senhor, né? Sim, né? Sim, todo o poder que existia, né, que estava sobre ele, ele se esvaziou aquele momento, né? Ele se colocou como um ser mais simples, né, que se pode imaginar, né? Exatamente. Então, mas também entre tudo isso, quando nós nos colocamos diante de Deus e a gente também quer mudança na nossa vida, nós devemos se esvaziar de nós mesmos, deixando o nosso orgulho de lado, né? Isso. Porque o ser humano com orgulho diante de Deus não existe, porque Deus, ele é supremo, ele que é o principal, né? Então, naquele momento nós devemos se humilhar, deixar o nosso orgulho de lado, né? Mesmo quando não temos condições, né? Mas esse é o caminho. Tu quer compartilhar algo, minha irmã? Ou continuar Ainda com o texto? falando em orgulho, ali como ele falou, né? Muitas vezes a gente acha que, mas eu não sou orgulhoso. Mas o simples fato da gente achar que pode fazer as coisas por conta própria, já somos orgulhosos. Não colocar ele como prioridade. Se saber que tem um trabalho é por causa dele. Se acordou é por causa dele. Aleluia. E isso que eu quis dizer, assim, é essa forma que eu quis dizer de orgulho, né? Reconhecer que se acordou, que se consegue comer um alimento, se tem vida, né? Se consegue trabalhar. É tudo por causa dele, né? Ele é o sopro de vida. Né? Ele A gente, quando está passando por luta, a gente sabe que talvez algumas pessoas tenham maior sofrimento, estejam enfrentando maior sofrimento, mas diante de tudo isso, Deus ele já nos está falando. A gente já sente que tem algo diferente, né? Que tem um caminho diferente. Quando as nossas forças elas estão esgotadas, quando a gente está esgotado, está lá no final, quando a gente acha que não tem mais saída, né? No fundo do poço, Isso mesmo, né? Mas a gente sente que tem algo que pode nos tirar daquilo. Então é o momento que a gente deve se focar em Deus, verdadeiramente, se canalizar, né? É um canal ali, a gente tem que ficar focado naquilo e permanecer em oração, jejum, né? Então isso vai chegar o momento que a mão de Deus vai mover em nosso respeito, né? A favor de nós. Então esse é um conselho, né? Para mim foi assim, né? Eu enfrentei luta muito forte, muito grande, e quando eu senti que eu não tinha mais saída, não tinha como me pegar em pessoas. Eu não poderia chegar no irmão Walter, na irmã Cassiane, me socorre, me tira isso de mim. É onde que a pessoa deve se colocar, né, de joelhos, pedindo perdão dos seus pecados, se humilhando, né? Porque vai chegar um momento que Deus vai mover.
Deus vai movimentar céus e terra ao respeito de nós, daquela busca. Então esse momento no mover de Deus é o momento que Jesus, né? Ele vai, ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Mas neste momento nós temos que se sujeitar com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, para que nós venhamos fazer parte deste rebanho. Importante essa parte que tu falou, né? A gente falou tanto em queda, nós falamos tanto em pecado, nós falamos tanto em nos humilharmos, mas como é o caminho para a gente chegar até Deus, chegar em Jesus? É, como o irmão disse, é baixar a tua cabeça, é dobrar o teu joelho e fazer oração, né? Eu queria trazer uma parábola, né? Porque Jesus adorava muito parábolas. Eu acho que é a melhor parte de todas as leituras são as parábolas, que eram as palavras dele, né? Que a gente fala justamente de oração. Vocês vão pegar a sua Bíblia e vão abrir lá no livro de Lucas, no capítulo 18. E a parábola é a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. A viúva, pessoal, nesse tempo, era uma pessoa que não era aceita na sociedade. Ela era viúva, né? Era menos que muita gente. Então, praticamente ninguém dava muito ouvido às viúvas, aos pedidos delas. Então, né? Só para vocês entenderem aqui o que vai acontecer. Eram totalmente menosprezadas. E ia ter com ele dizendo, né? Para esse juiz: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. O juiz não quis atender o pedido dela, né? Mas depois disse consigo: ainda que não temo Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me importune muito. A viúva, ela estava, né, aqui, pelo entender da leitura, é que ela estava ali, incomodando o juiz para que ele fizesse a justiça por ela. Exato. Ali, e é como o nosso irmão disse, não tem como você pedir a um irmão para apoiar na tua dor. Não há como. Não está ao alcance na mão daquele irmão. Não está ao alcance de homens, né? Não está ao alcance dos homens. É verdade. Exato. E disse o Senhor, né, nosso Deus: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Olha que bênção, é a palavra do Senhor nos dando a promessa. Aqui é a promessa de Deus dizendo: se você clamar a Ele de dia e de noite, por mais que tardio, porque nós temos, né, nossa fala que Deus, né, tarda, mas não falha, sim, né? Sim, é um ditado popular, mas que é verídico, né? É na palavra. E a oração, ela é depósito, né? Então a gente está orando achando que não tem nada acontecendo, mas é o tempo de Deus, né? Verdade, vai chegar uma hora que Deus... Certo. Não é que ele tardou para mim, mas para ele não é, o tempo é agora, Deus, né? Deus vai, o momento que ele, né? Deus, ele não resiste a um coração quebrantado, né? Não. E o momento que a pessoa está ali clamando por uma mudança, né? A oração está sendo ouvida e vai chegar um momento que Deus vai derramar sua glória, do seu poder, vai fazer né? justiça por ti, né? E terminando aqui então, e digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então aqui, né, gente, a preocupação de quando vier, né, o Jesus de volta, vai ter fé na terra? Para algo muito mais importante, que é a salvação, é a vida eterna, né? Será que eu vou estar esperando? Será que essas coisas, não quero atropelar ninguém aqui, será que essas coisas que eu estou buscando terreno, que eu não estou alcançando e buscando em homens, não vai me impedir de eu alcançar o reino? Sendo que ele, além dele me dar as terrenas, além de o Senhor Jesus me dar as coisas terrenas, ele tem poder para isso muito mais,
que, né, aquilo que nós pedimos e pensamos, né, ele faz infinitamente mais, né? Então, será que quando ele vier nós vamos estar esperando ele só com a cabeça terrena, ou vamos estar esperando ele com a bênção, ou ele a bênção mesmo, que é estar com ele naquele grande dia, ou na Nova Jerusalém, a qual ele nos promete estar conosco, né? Verdade. Então entra nessa palavra que tu leste aí, né, minha irmã? Entendeu? Então, será que eu vou estar com essa fé? Será que foi feito para mim uma promessa de ser um advogado, um juiz, vamos usar esse termo terreno que a gente... E é de bênção de Deus. Deus nos dá sabedoria, nos capacita. Sim, Ele não nos é... quer... Não é pecado Não é a pessoa pecado ser bem-sucedido. Não é pecado ser rico, não é nada disso. Tanto que Jó foi um homem rico, né? Abraão. E era cheio da presença do Senhor. Abraão, exatamente. Mas o foco eles estavam voltados, eles tinham um compromisso com Deus. Sim. É o que Deus Acima espera. de tudo era o compromisso. Era o compromisso que Deus espera, né? Então, eu tendo um compromisso com Deus, nós tendo um compromisso com Deus, Ele faz de tudo para nos proteger de todas as situações. De tudo que poderia vir que nós nem imaginamos. E muitas das vezes até mesmo nos livrar daquilo que nós queremos, achando que é a bênção de Deus, mas é um livramento de Deus. Verdade. Eu passo a palavra aí para quem quiser, Glória a Deus. meu irmão ou meu irmão. Bom, nós falamos de oração, né? E como os outros podcasts era nós estamos continuando, né? O pecado. E ele veio, né? O sacrifício da cruz, porque ele hoje a gente ainda vai continuar pecando, mas sabemos que temos um juiz, né, o nosso advogado, né? Sim. E ainda em oração, o homem quando sofre, né? Jesus fala ali no jardim do Getsemane que os apóstolos estavam angustiados, sofrendo, por causa que eles sabiam que o mestre deles ia ser perseguido, né? Ia enfrentar, né, a cruz. Só que Jesus, ele orava e ele pediu para os discípulos orar. E os discípulos angustiados, o que fazia? Dorme. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente está sofrendo, em vez da gente se posicionar em oração, a nossa dor é tão grande que a gente prefere dormir, né? Fugir da situação. Ou se refugiar em algo, ou né? deixar como está, diz, não vai dar mais nada, não vai dar nada Ou então mesmo. se procurem vícios, né? Isso realmente, né? Isso, mas só que a pessoa está passando por luta, ela pode ir para o vício, ela pode usar droga, álcool, cigarro, mas nada disso vai trazer aquilo, o alívio, isto, suprir a necessidade. Isso aí. Ele é temporário, e eu digo por experiência própria. Ele é simplesmente temporário, ele acalma a tua alma naquele momento, um prazer totalmente momentâneo, mas aquilo ali acabou, você fica vazio. Você fica totalmente vazio. E o que Jesus disse para os discípulos? Orai e vigiai, para que não entres em tentação. Né? E assim como Jesus, ainda na passagem do Getsemane, que ele ia fazer aquele grande sacrifício por mim e por todos que estão ouvindo, ele disse assim, que não ia ele obedecer o que o Pai estava mandando. Né? Que o Pai estava dizendo que era para ele passar, né, por esse sofrimento, né, na cruz do Calvário. E a Bíblia diz assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, né? E a Bíblia diz que ele teve tanta agonia que ele suou sangue, né? E isso é o médico Lucas falando, né? Que ele teve tão angustiado, sofreu um estresse tão grande, que ele suou sangue. E isso era por meu e por teu pecado, porque ele estava levando o pecado de toda a humanidade. Então, obedecendo, fazendo a vontade do Pai. E como ele conseguiu, a Bíblia diz que ele entra 3 vezes, se retirava dos discípulos 3 vezes, ele se retirou para orar, para que ele conseguisse suportar o que viria para ele, o que ele iria passar. E os discípulos angustiados dormiam, não conseguiam orar. E ele voltou e disse: mas vocês não conseguem vigiar e orar 1 hora, né? Então muitas vezes a gente conta problema, a gente prefere fugir, né? Ou para aliviar o estresse, dormir para que passe aquela situação.
em vez de enfrentar, né? Orando, né? Estando com o mestre, ele estava na presença do mestre, né, do Senhor, Exatamente. né? E isso acontece muito, já aconteceu algum período da minha vida comigo, deve ter acontecido com alguém, deve estar acontecendo com alguém, tomara que não, né, mas de estarmos na presença de Deus, buscando a Deus em congregação, né, que é o correto, congregar, a Bíblia diz, não deixei de congregar, né? O Paulo escreve. Então, e até porque fizemos parte de uma família, do corpo de Cristo, né, e tal. Deixamos isso para outra hora, mas muitas vezes estamos congregando, fazemos campanhas de oração, ou campanha disso, daquilo, mas não estamos buscando ele na maneira que ele espera ser buscado. Eu acho que até falei isso no último podcast, né, de que nós não colocamos o nosso coração, buscando de todo o coração, da maneira, ou até mesmo discernimento. Acho que às vezes, entendo que falta às vezes até discernimento do que está acontecendo, ou até mesmo de como buscar o Senhor, tá entendendo? E a humilhação, ela é fatal, né? Como o meu irmão Diácono Marcos falou, né, que o Senhor não se contém com o coração contrito e quebrantados, né? Então eu preciso de uma proteção. Eu tenho que entender, meio que entrando em outras palavras aqui, ou até mesmo do texto anterior, eu tenho que entender que eu sou vulnerável, que eu sou frágil, que eu preciso de alguém, e esse alguém não é humano. Ele vai usar, sim, ele vai levantar a irmã Cassiane, ele vai levantar o Diácono Marcos. Mas para que venha, né, porque ele vai usar ali a pessoa, o ser humano, mas como ferramenta. Como ferramenta, né? Não como a situação em si. Até porque depende de mim também, né? Existe aquele ditado que a gente comenta assim, né, e é uma verdade mesmo, né? Porque não um provérbio, né, que eu tenho que fazer a minha parte porque Deus faz a parte dele, né? A palavra de Deus, ela é muito condicional, né? Então, para quem for olhar algumas Bíblias, você terá salvação se você crer, se você se entregar. Você terá isso se você fizer aquilo. Então, é sempre condicional. E sempre nós damos o nosso primeiro passo. Exatamente. E Jesus faz o dele. Exatamente. O que é a fé? É você confiar em que algo exista ou que acontecerá sem ter acontecido. Ou sem ter visto. Né? Então é meio parecido com a parábola da mulher do fluxo de sangue, né? Quando ela soube, né, que Jesus estava passando pela cidade, então ela determinou: se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada, né? Então o poder ele é liberado a partir da nossa fé, quando nós determinamos, né? Sim. Então esse é o princípio fundamental, né? Sim. E quando a gente está passando por algo, a gente tem que continuar focado naquilo. Tipo assim, tu tá com um problema muito grande, mas tu tem que dar uma chance para ti mesmo, né? Não buscar em homens. Tu sente que tu precisa fazer uma entrega maior, talvez, né? Uhum. Então seria mais ou menos isso. Eu queria, no ponto que a irmã Cassiane falou ali, minha irmã, da condição de nós recebermos alguma coisa da parte de Deus, né? Que nem isso lá, o Senhor Deus aí ainda, Cristo Jesus sendo o verbo ainda, podemos dizer assim, né? Porque não, né? No Antigo Testamento aqui, então, no Deuteronômio 28 fala, né? Só um versículo só, tá? Que fala das promessas de bênção. Daí ele fala, e serás que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Então tem, como tu falaste ali, tem uma condição, é condicional. Mas... Não, e por galardão ainda, né? A partir do momento que a pessoa... que Deus resgata aquela pessoa, a pessoa é curada e Deus, o nome dele vai ser glorificado através daquela vida ainda, né? Porque quando o ser humano diz não, o Marcos, o Walter, a irmã Cassiane, a Sandra, não tem mais jeito, mas para Deus tem jeito, né? É ele que faz toda a obra. Deus do impossível. É verdade, é assim mesmo. Então, e ainda por vamos dizer assim, um prêmio, né?
a pessoa ela é transformada, ela é liberta, e Deus ele traz aquela pessoa para que ele sustenta ainda aquela vida, né? Para que as pessoas vejam, tá aqui o meu filho, quando ninguém dava nada por ele, tá ele aqui fortalecido, né? Talvez falando da palavra, né? Deus usando através daquela vida, né? Que as pessoas dizem, não, mas o Walter mudou. Eu também quero isso para mim, né? Deus transformou o Walter. Então é isso que nós temos que pegar como princípio, talvez, né? Sim. Olhar para o Walter, não, mas Deus mudou a vida do Walter. Eu também quero isso para minha vida. Então, talvez o que falte nos dias de hoje, né? A pessoa não ficar buscando, como nós falamos, em homens, mas direcionado em Deus, diretamente com Deus, né? Através do seu Filho Jesus. Coração, né? Nele está tudo que precisamos. Nele está tudo que precisamos. Sabendo, né, que nós vamos continuar sendo pecadores, né? Sim. Mas quando a gente fez o ato de aceitar Jesus, escolher Ele como exclusivo nosso Salvador, pelo sacrifício, por isso que a gente trouxe aqui o que Ele sofreu por nós, Deus vai olhar pelo sacrifício de Jesus para nós, pecadores que estamos tentando, porque, né, a gente vai continuar errando. Mas sabemos que temos o nosso advogado, né? Sim. Que vai nos ajudar, né? Através do Espírito Santo de Deus também, que vai nos revelar o que vai fazer com que eu entenda que eu estou errando, né? Trazer a minha consciência que eu estou errando, né? Vai mover vai as águas. Vai mostrar o caminho, né? Vai mostrar o caminho para nós, né? O importante é quando tu errar, né? Reconhecer. E não só reconhecer, às vezes acontece, e também acontece muito com as pessoas no primeiro erro, elas desistem. Exato. E como eu disse lá na palavra, o importante é orar e não desfalecer, né? Não deixar aquele propósito morrer. É verdade. Tudo bem que você errou, mas então peça perdão a Deus e diz, Deus, eu errei, eu sei que eu errei, mas eu vou... entra o ato de se humilhar diante do Pai, né? Amanhã eu vou fazer melhor, eu sei que eu errei hoje, mas amanhã eu vou fazer melhor do que ontem. E cada dia tu te tornar uma pessoa melhor, dizendo, amanhã eu vou ser melhor do que hoje. É verdade. A Cassiane de hoje não é a Cassiane de 10 anos atrás. E uma deixa aqui, né? Que nós estamos falando de um rebanho e estamos comentando e falando de um pastor, né? Sim. E algumas das vezes a pessoa que fica fraca na fé, porque por ser frágil, assim como eu sou, entendeu? E às vezes, além daquele pecado que nos atinge, que está ainda entranhado em nós, daquilo que a gente não consegue se livrar. Estamos no processo de libertação. Sim. Como já não bastasse esse, tem naquele momento que a gente vai congregar. Daí eu olho para quem? Eu olho para a esquerda e olho para a direita e começo a ver um monte de situação. Sim. Entendeu? E daqui a pouquinho, não é generalizando, mas nós estamos compartilhando uma palavra que fala do assunto. Né? E nessa congregação eu tenho quem? Eu tenho um pastor. E só que até porque às vezes por eu não entender, não ter ainda discernimento, né? Mas talvez eu tenho e não estou conseguindo entender aquela direção, daquela denominação direcionada por aquele pastor, eu não estou conseguindo botar em prática e acaba me fragilizando e começa a deixar de congregar, deixar de buscar Deus por isso. Mas uma coisa que eu tenho que lembrar, que eu tenho um pastor além daquele pastor. Isso. E ele me chamou para mim fazer a diferença, eu até mesmo para ser amigo auxiliar daquele pastor, para que eu possa ser um canal de bênção para ele abrir os olhos dele. Tá entendendo? Eu sei que é difícil para quem está chegando, mas esse é um dos objetivos. Porque Deus, quando levanta o ser humano, ele levanta para ser um canal de bênção. Muitas das vezes acontece assim, é um em cada família, né? Pode até acontecer de Deus tomar uma família e converter uma família por inteiro, mas geralmente é um em cada família. Então aquele naquela família vai fazer a diferença naquela família. Sim. E assim na congregação, entendeu? Então não olhe para a situação que tu está vendo, e hoje a gente vê, é lícito a gente comentar isso aqui. Porque está acontecendo muito mesmo, né? Entendendo? Mas eu também não vou se aprofundar porque teríamos que ter programa para outro programa e irmos mais além. Então as pessoas deixam Cristo esquecendo que foi Ele quem deu a vida por aquele homem até então comandar aquele rebanho pastor e por aquela própria pessoa, né? E ela se esquece, então não olha para ele. Então eu tenho que lembrar assim, eu tenho alguém, um pastor, um bom pastor, esse é bom mesmo. Esse é bom. A Bíblia diz que não há um sequer bom na face da terra, mas esse que deu a vida para mim, se entregou por mim, morreu por mim, morreu por ele. Amém? E eu não vou deixar de Cristo, eu vou aprender. Não sei se vai ser nessa conexão, não sei se vai naquela, mas
porque eu tenho que ter discernimento da minha vocação, da minha chamada e onde e como, né? Entendeu? Eu entendo isso, né? A Bíblia diz buscar e com zelo a sua vocação, né? Então nós não podemos se chegar a Cristo e daqui a pouquinho retroceder, porque a Bíblia também vai nos ensinar que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Sim. Né? Então eu conheci que o bom pastor é bom, que ele deu a vida por mim, se entregou por mim, fez tanta coisa por mim, tá fazendo, e eu sei que é ele, daqui a pouquinho eu vou retorcer ele, não vai se agradar. Assim, E o desagrado dele eu não Sim, não aí posso nem vem o imaginar momento, que vem, né? aí vem o momento às vezes da pessoa do recém-convertido, né? Muitas vezes as pessoas, até os próprios crentes, né? Olham para o irmão e dizem, não, aquilo lá é um foguinho de palha, né? Então verdade. é aí que nós temos que dar o nosso máximo, né? Para quê? Para que nós não venhamos envergonhar tamanho feito. Lembrando que é dar o nosso máximo para Jesus. Isso. Nós não estamos aqui para agradar as pessoas ao nosso redor. Nós estamos aqui para agradar a Deus, a Jesus. A gente dobrar o nosso joelho e dar o nosso melhor é para Ele, é por Ele. Para agradecer pelo que Ele fez um dia por nós, que foi, né, salvar nós dos nossos pecados. Para que a gente possa ter a nossa vida eterna, para que a gente possa estar na glória. E lá onde Ele está, junto do Pai, é onde não há dores, é onde não há angústia, é onde a gente vai ter a nossa paz eterna. Sim. Então é isso que nós temos em foco. Não são pessoas, não são bens, não são... O foco é Deus. Sim. O foco é a vida eterna. É isso que nós não podemos perder esse objetivo. Isso é uma confirmação daquilo que existe um ditado popular, né? Que morreu, né? Mas é ao contrário, né? Continua, porque nós temos uma alma e temos um espírito, né? E esse pertence a Deus, né? Para nós, a morte para nós seja, é um sono. O ser humano cumpriu a sua trajetória. Cumpriu a sua trajetória aqui na Terra, morreu, acabou? Não acabou. Não acabou. Porque ainda tem a volta de Cristo, né? Como a própria Bíblia diz e confirma, né? Que ele voltará, né? E todos aqueles que estão mortos, eles também se levantarão e verão, né? Porque esta palavra, ela foi dita e está testificada sobre a rocha, né? É palavra do Senhor, né? Embora aqui a gente não está falando de igreja, nem denominação nenhuma, mas como, né, eu li antes ali dizendo que o próprio Jesus obedeceu à vontade do Pai, eu tenho que obedecer. A Bíblia me manda obedecer, e congregar é bíblico, né? Então nós não estamos falando aqui de denominação, mas dizendo seguindo um mandamento, né? Como foi falado. Eu tenho um percurso. Sim, não é porque eu aceitei Cristo, né, que o Senhor, porque eu não tenho que ter compromisso, que eu não tenho que me colocar no caminho que Ele quer para mim, né? Então, é através dos mandamentos também, né? Que nós devemos seguir. E onde tiver uma ou duas pessoas, né? Onde tiver duas pessoas reunidas em teu nome, a presença dele vai estar. Com certeza. Que nem a nossa irmã Sandra falou, nós não estamos aqui falando diretamente de uma igreja. Não estamos falando de qualquer jeito, né? Porque Deus, Ele é fiel. Então essa palavra, ela não está sendo lançada de qualquer forma. Ela vai atingir o seu alvo, né? Amém. Eu entendo que o Senhor Jesus Cristo, além do que fazer o que Ele está fazendo, o que fez e o que está fazendo, o que há de fazer muito mais, e para nós ter um crescimento dia a dia com Ele, crescer nessa graça, até é intitulado o nome do nosso podcast, entendendo? Nós temos que ter um nível de intimidade mais profundo, que as coisas de Deus ela não fica não é no raso, ela é mais profunda, entendendo? Então isso também serve para qualquer pessoa, que é a pessoa, eu sigo tal caminho, né? Isso também leva a Jesus. Na verdade, a gente tem que tirar como prova, né? A gente pode tirar isso como prova. Se dedicar mais, dizer, Senhor, então fala comigo, me muda de verdade. Experimenta para ver. Tem uma frase que eu gosto muito, tira de mim tudo que não te agrada, Pai. Então deixa, né, renova. E acho que nós estamos nos direcionando para o nosso encerramento, né? Então, passando aqui, né, gente, a mensagem de que oração, né, a gente falou do pecado, a gente falou de tudo, da queda, e nós falamos aqui de congregar entre irmãos, falamos da oração,
né, de várias parábolas. Então, deixar para vocês refletirem, né? Depois nas descrições a gente vai botar as leituras da Bíblia que a gente fez aqui, né? Para que Amém. os irmãos possam estar lendo em casa com mais calma e refletir sobre a palavra. E passar aí para os meus irmãos começarem a fazer, né? Eu sei que muitos, né, não congregam, mas o apelo que eu quero deixar hoje, né, assim como qualquer eletrodoméstico, qualquer coisa, existe um manual. O nosso manual é Bíblia. E ali ela vai te dar toda a diretriz, né? Amém. E de como fazer, né? Eu sou pecador, Jesus veio para me resgatar e o que eu faço agora? Esse é o manual, ali eu vou encontrar o norte, ali eu vou saber o que fazer, né? E tudo que a gente falou aqui, está aqui, a gente se baseia nas escrituras, que é o livro mais atual, né? Foi escrito há tantos anos, mas é tão atual. Sim. Tudo Amém, se aleluia. encaixa, tudo aconteceu. Sim. E, como nós falamos aqui, a nossa alma é eterna. Para onde vai a nossa alma, né? Nós temos que pensar para onde vai a nossa alma e o que eu estou fazendo para isso, né? Então, é isso que eu deixo para vocês, né? Confrontar com a palavra, onde eu vou, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou prosseguir, né? Ler a Bíblia e ela vai te direcionar, né? Porque quando eu me aproximo do Senhor, Ele vai se aproximar de mim. Aleluia. E quando Ele se aproximar de mim, Ele vai trazer pessoas. Isso, Ele vai ele criar... vai me fortalecer. Exatamente. Ele vai criar todo um cenário para que eu me aproxime dele, conheça e persevere até nós chegar Sim, na É eternidade o ambiente, com ele. né, que a gente falou, né? Exatamente. Deus precisa preparar o ambiente. Exatamente. Primeiro ele criou o mundo para que os humanos estivessem lá, né? Depois, quando veio Moisés, foi criando ali, né, o tabernáculo, tudo, para todo mundo congregar junto. Então, Deus sempre prepara o ambiente primeiro. Então, no momento que você começar a montar o seu ambiente, mudar a sua rotina, ler um pouquinho da Bíblia todo dia, eu vou orar um pouquinho, começar a montar o seu ambiente, Jesus vai estar lá. Eu quero completar com a fala das minhas irmãs, né? Até que tu falaste, eu ia comentar, e bom que tu falaste, estamos no mesmo espírito, né? E no versículo aqui 15, na parte B do versículo, perdão, no início já diz assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai, né? Só na parte A ali, ou seja, isso traz o que? Um resumo do que Deus tem que ter uma intimidade com ele, um tem intimidade com o outro. Sim, Cristo com o Pai. isso fica incluído que nós estávamos falando no começo, né? Sobre o rebanho. Assim como o pastor reconhece as suas ovelhas, né? Exatamente. As ovelhas Então, têm que reconhecer o pastor. Então, num resumo total, venha fazer parte desse rebanho, né? Exatamente. E até porque entra naquele entendimento que eu estava lendo, que eu anotei que pelo Espírito Santo de Deus, né, pelo Espírito Santo de Deus, nos traz a lembrança e consciência de cuidar um dos outros, seguindo os seus passos, os passos de quem? De Cristo Jesus. Entendeu? Então, nós estamos na presença de Deus, buscando o Espírito de Deus, em leitura. Faço minhas palavras da minha irmã. A Bíblia Sagrada é a tua direção que tu precisa, meu irmão, minha irmã. É o livro, ela é a bússola dos teus caminhos, dos nossos passos, é a nossa bússola, né? Amém? Amém. E, então, se eu quero ter entendimento das situações, do que está acontecendo dia a dia comigo, seja na congregação, em qualquer lugar, leia e ore. Glória a Deus. Amém? Sim. E no mais, tudo Ele vai fazer, tudo Ele fará, né? Ele que vai mudar toda essa história, todo o cenário, né? No momento eu me entrego, eu tenho encontro, reconhecendo, né, meus erros e minhas falhas, mas sabendo que Jesus já pagou o preço por mim, me comprou com preço de sangue. Eu sou comprado na cruz do Calvário, né? Sim. Com alto preço. Né? Então Jesus veio para nos resgatar, ainda na palavra do meu irmão, ele veio para unir, para nos unir. E eu creio que quem estiver ouvindo aí já vai estar junto aí com nós, Entender. refletindo na palavra, porque como eu digo, todo mundo toda pessoa é inteligente. Se eu quero ter um conhecimento, eu vou estudar.
Qualquer coisa vai se na aprofundar. vida. Isso mesmo. Vai se aprofundar, né, nisso, né? A gente está começando esse trabalho, mas para a gente também é estudo, né? Hoje já está um pouco melhor, porque a gente vai se desenvolvendo. Então, na obra também, aquele que já é um novo convertido, está passando por transformação. Sim. Ele tem que continuar essa caminhada. Por quê? Porque ele precisa amadurecer também, né? A partir do amadurecimento, vai começar a colheita. Quando a fruta está madura, o que a gente faz? Colhe. Então, Deus, ele vai nos preparar também para que quando ele nos alcançar a bênção, nós estejamos maduros. Então, muitas vezes as pessoas são resgatadas por Deus, passam por transformação, mas não esperam com paciência no Senhor, né? Porque existe um tempo também, né? Então, esse tempo também a pessoa tem que se firmar, mas na leitura, né? Congregando ou talvez na internet, tu pode olhar também, mas alguém que fale da Bíblia, que não venha falar coisa do homem, né? Retraga o assunto, o seu próprio entendimento. Isso, é em cima da palavra. Até porque, vamos entender uma coisa, né? Uma situação. O Senhor Jesus Cristo veio para aquele que estava perdido, e por onde é que ele começou? Ele começou pelo seu povo. Aliás, Deus lá já começou pelo seu povo, mas através de Cristo Jesus ele caiu aonde? Ele no meio da congregação, no meio dos sacerdotes. Sim. Então, vamos continuar nesse assunto até quando der, né? Por exemplo, né, que nem falaste ali do novo convertido, né? Não vai se deparar com... Está se preparando, vai se deparar com alguma situação que não entende. Ele não está entendendo. Daí não está entendendo, ele pensa assim, mas na igreja está acontecendo isso, na congregação que era para mim ter isso, mas o Senhor Jesus Cristo foi para a igreja ali, ou seja, por meio do povo dele, para botar em ordem as coisas, na casa de Deus, que estavam pela letra, mas não estavam até então conseguindo levar o pé da letra, no caso estavam praticando, né? E o Espírito Santo Deus vai nos dar esse entendimento, e volto a dizer, reafirmo, que eu entendendo, estando firme com Jesus, buscando em oração, leitura bíblica, e tendo um compromisso com ele, não retrocedendo, como tu disseste ali, por causa de A ou B ou C, entendendo? Essa graça vai cair sobre a vida minha ou sobre a vida do irmão. Sim, vai chegar um momento que tu não vai ter mais dúvida, né? Não vai ter dúvida. As tuas dúvidas, elas vão ser separadas de ti. Exatamente. Então, o que a pessoa tem? A pessoa tem que continuar na caminhada. Tem que continuar. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas é aí que nós temos que, vamos dizer assim, a gente está fraco, a gente sente que talvez queira desistir, mas nós devemos orar e ter fé. Senhor, me ajuda, né? Porque Deus vai confirmar, Deus vai usar um profeta, vai usar alguém para dizer, hoje tu pensou em desistir, mas a minha palavra e a minha promessa continua viva. Né? A palavra, ela não vai, aquilo que Deus, a promessa que está sobre a sua vida, a minha ou a sua vida, ela continua firme. Deus não retrocede de maneira alguma. Nós retrocedemos, mas Deus continua. Ele dizia, eis-me aqui, né? Eu estou aqui, a minha palavra foi dada como promessa na tua vida. Então, só vai se confirmar. E o importante também é a gente não colhe frutos de árvore que não é machucada. Né? Então, as lutas, as batalhas, elas vão estar aí, todo momento. E é importante a gente não desfalecer, não desistir, continuar orando, buscando a palavra, né? E porque a pessoa, quando ela começa a caminhada, ela é muito provada, né? Exato. Ela é provada demais. E isso também acontece muitas vezes até entre os casais. A gente vê muito acontecendo. Quando o homem é crente, talvez a mulher não seja. Ou a mulher é crente, o homem não é crente, né? Mas o que é? É a prova. É a prova. A pessoa está ali, ele tem aquele que quer se firmar no caminho, ele continua, porque Deus vai trabalhar, mas tem o seu tempo. E com o tempo tu vai olhar porque aquela pessoa vai se envolvendo. Né? Porque é o tempo de Deus. Deus, ele não vai pegar, ele não vai trazer assim, ele não vai pegar aquela pessoa e vai tocar ela e vai dizer, não, vem aqui. Não, é pelo o que vai acontecendo na volta, né? Exatamente. A mudança. Os planos de Deus. Porque em cima dessa situação aí, tem dois trabalhar também, né? Tem os dois trabalhar, daquele que já é convertido e daquele que não é. Ou seja, aquele que é convertido vai ser o canal de bênção para aquele que não é. Que não é, e Deus vai provar aquele que é para saber se ele vai se comportar.
tá entendendo? Porque muitas das vezes, porque não adianta simplesmente eu fazer Eu sou convertido, mas é só da boca para fora. E eu faço parte da escola bíblica, eu vou no grupo, ou até mesmo as minhas vestes são como tem que ser, coisa e tal, mas na hora de eu servir, vamos colocar, já que entramos de matrimônio, né? Na hora de eu servir a minha esposa, vamos dizer assim, eu não dou aquela atenção que ela merece, eu estou defraudando ela. E Paulo nos ensina na carta aos Coríntios, capítulo 7, que o casal não deve defraudar um ao outro, ou seja, tirar o direito de um de cada um. Ou seja, então, tá entendendo? Ou seja, aqui fica uma deixa aqui já, né, pra você tá com essa luta em casa, né, estão nos assistindo assim, né, mas o meu matrimônio não tá legal, tá uma luta assim, talvez não foi nem Deus que botou aquela prova, nem aquela, talvez é por causa do teu comportamento, minha irmã, o meu irmão, que não teve aquele discernimento de, eu poderia agir de maneira, não vou botar a goela abaixo dele, o evangelho, amém? Eu vou servir aquele pratinho de almoço que eu não gosto, mas eu vou fazer para ele. Eu vou fazer aquele serviço, aquela situação que eu poderia para ela, que eu não gosto, mas eu vou fazer para ela, porque ela é minha esposa. Eu não vou defraudar, não tirar o direito dela, né? Amém? Então é mais ou menos por aí, ou seja, por aí, né? Entendeu? Sem contar, né, amados irmãos, que a nossa casa é o nosso primeiro ministério. É o primeiro, né? O ministro começa em casa, né? Então nós vamos usar... Nossa casa, nossos vizinhos, né? Tudo é ministério. Trabalho. Cada um tem um, né? E vai provar com o vizinho, né? Porque eu tô me convertendo, né? E não é o meu caso, glória a Deus, né? Mas daí que não suporta a casa daquele vizinho. Mas como não suporta? Tu tem que se portar, meu. Tu tá com o Espírito Santo. Tá entendendo? Pra dar um exemplo pra ele, você ver que tu é um servo de Deus, pra te ver, hoje tu é filho de Deus, melhor dizendo, né? Tá entendendo? Outra hora não éramos mais. Tá, mas hoje somos filhos de Deus. Sim, mudar o nosso dia a dia, né? Aquilo que a gente não fazia, a gente tem que começar a praticar, né? Talvez até uma gentileza, como tu falou. Exatamente, entendeu? Então, são coisas que nós estamos comentando aqui, eu creio que não é em vão. Porque o que está acontecendo muita coisa nesses últimos dias para tirar o povo de Deus da presença de Deus. Até como aconteceu no passado, mas hoje, como está funilando o tempo. Sim, o que acontece? A palavra, ela se repete. Continua se repetindo, né? Porque nós somos seres humanos. Apesar que hoje nós temos mais informação, existe a ciência, o desenvolvimento, o conhecimento, mas continua se repetindo. Então, como a minha irmã falou ali, é o manual. O manual tá ali, ele continua valendo, né? Ele valeu para aquela época e continua nos dias de hoje, né? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Meu irmão, só uma deixinha aqui, né? Tu tá numa luta, tu tá numa situação, tu tem um pastor que deu a vida por ti. Não tô falando do terreno, tô falando o bom pastor, que como diz a Bíblia, né? Tu tem pastor. Então tu é no matrimônio, tu vai em Coríntios, tu é sobre o cotidiano do dia a dia, tu vai em Tiago, então tu tem essa bússola para te poder sobreviver nessa caminhada. Entendendo? E outros livros mais, nas cartas, nas epístolas lá, né, entendeu? Salmos, entendeu? Isso, então os não populares, tem, não tem porquê, exatamente, então não tem porquê eu e você nos pararmos na caminhada. Não tem porquê. Amém? Tu tem uma saída. E a saída está aqui na Bíblia Sagrada. Resumindo tudo que foi falado. Amém? Tu tem uma promessa de salvação em Cristo Jesus. Deus te tira, né? Ainda tem a passagem. Deus te tira, né, da escravidão, e a Bíblia relata ali do deserto, do Egito, né? Tirou o povo judeu do Egito, fez o quê? Colocou no processo, porque ninguém sai do pecado já pronto para a promessa. Então Deus nos tira da escravidão, coloca no processo, e tudo que a gente falou aqui de provas, né, é o processo, porque como eu já falei, né, assim, ninguém faz uma prova sendo de faculdade ou bonificação ou de empresa se não vai receber uma bonificação. Então o processo é nos preparando para nós ser bonificados, para nós estar pronto para a promessa que o Senhor tem para nós. Né? Tirou da escravidão, colocou no processo o processo esse para saber se a gente está pronto para ser salvo, para receber a nossa promessa. Amém? E assim eu me despeço de todos a gente os irmãos. vai encerrar. A gente agradece primeiramente a Deus, né? Amém. Por esta, vamos dizer assim, por esse novo projeto, por esta caminhada. Porque se a gente está aqui é porque Ele nos guardou até o dia de hoje, né? Então hoje mesmo era um momento que eu estava em casa, eu estava pensando assim, né? Eu estava até meio sem vontade. Mas quando a gente vem para a presença de Deus, vem para a palavra, Deus muda todo aquele quadro. Glória a Deus. Amém.
Então, eu vou agradecer ao irmão Walter, a minha irmã Sandra, né? Amém. A minha irmã aqui também, Cassiane, que está junto conosco aqui. Amém. Então, e convidando a todos, né? A participar do podcast Crescer Na graça. É isso aí. Dá um likezinho, se inscrever. Dá um likezinho, nos ajuda aí. Liguem o sininho, não esqueçam. Compartilhem. Compartilhem isso aí. Então, Tchau. Tchau, até mais. até o próximo episódio.